Fala aí galera no YouTube, tudo de boa? Aqui quem fala com vocês é o Diogo. E bem, hoje nesse vídeo a gente vai tratar sobre uma batalha, uma suposta batalha que eu analisei, vi os feitos de cada personagem para poder trazer a resposta melhor, né? A resposta que vai fazer mais sentido e a mais correta, digamos assim. Bem, todo mangá tem seu fanboy, eu também não sou o dono da verdade, posso estar errado. Esse aqui foi o como eu analisei e como eu vejo os fatos apresentados em cada obra, certo? Então, caso você não concorde comigo, peço humildemente para que coloque aqui embaixo porque você não concorda, alguma maneira para eu melhorar esse meu quadro de batalha, para eu seguir em frente aqui e sempre fazer um conteúdo melhor possível. Então vamos direto para os personagens. De um lado temos Adão, o primeiro homem criado. Bem, no universo é o universo de Shumatsu no Valkyria, todo mundo já conhece, sabe que ele teve uma luta esplêndida contra Zeus, e sabemos que ele não é pouca bosta não, ele é muita bosta. E do outro lado, né, temos o Baki, o protagonista do universo de Baki, né, Baki Hama. Outro personagem extremamente poderoso, na minha opinião, o segundo maior de seu verso, o segundo mais poderoso, talvez o terceiro, porque, né, apareceu o avô dele, entre aspas, apareceu, mas de qualquer forma, até agora não sabemos se o vô dele tá vivo ou não. Então, sim, dos personagens vivos que temos certeza, Baki é o segundo colocado, perdendo somente para seu pai e Yujiro. Isso, por enquanto, é claro. Bem, sabendo quem são os personagens, vamos para a análise. Vamos começar com Baki. Baki, como a gente conhece, é um lutador esplêndido. Ele, no seu verso, aguentou socos de ninguém menos que Oliver, que por muito tempo foi conhecido como o ser mais forte e atualmente a criatura mais poderosa dos Estados Unidos, né? O homem mais forte dos Estados Unidos, que apenas com um soco ele foi capaz de desabilitar todos os GPS do mundo, todos os GPS globais, com um único soco. O cara não é pouca bosta não. E Baki aguentou os socos dele e venceu do mesmo. E ó que isso faz tempo. Baki atualmente está bem mais forte que isso. Opa, foi mal atrapalhar o vídeo aqui. Então, eu tava aqui editando o vídeo e eu fui procurar um pouco sobre o feito do Oliver, que eu acabei falando no meio do vídeo. Eu não sei se eu vou cortar o feito ou vou apenas colocar essa explicação depois do feito. Mas tem algo sobre Oliver que na luta dele contra o Guevara, ele acaba abalando todos os GPS do mundo, né? O que muitos fãs falam. Mas eu tava pesquisando mais sobre, né? Que eu, tipo, não faz sentido. Como que ele conseguiu, mas o Yujiro nunca fez algo assim, tá ligado? Não faz sentido assim. Então eu fui pesquisar um pouco a mais, porque era um feito que eu lembrava de cabeça. Não pesquisei tanto sobre na hora. Mas quando eu fui pesquisar para poder colocar aqui no vídeo, para poder, né, fazer algo mais completo para vocês, eu acabei achando a resposta que na verdade foi tradução mal feita e até que os tradutores do mangá pra cá acabam exaltando, né, colocando feito onde não tem. Parece que atualmente está se acabando isso com o Baki, né, mas ainda acontece, né, como aconteceu esse fato do soco do Oliver. Na verdade, ele, Oliver, Guevara e o Yujiro naquela época, cada um tinha um satélite único que via apenas ele, um super satélite que via apenas ele. Caso um deles se movimentasse muito rápido ou fizesse qualquer coisa incomum, podemos dizer assim, né? Esse satélite maior vai lançar um sinal para todos os outros satélites do mundo, para todos os satélites do mundo focar apenas no cara que está fazendo isso, sendo Oliver, Guevara ou Yujiro, tá? Esses três. Então é isso. Não foi o Oliver que abalou, né? Que mexeu com o sistema de todos os satélites do mundo. E sim foi o satélite maior que percebeu que algo de anormal estava acontecendo com ele naquela situação. Apenas isso. Não é um feito de escala global, porque não faz sentido mesmo. Principalmente por Oliver, nem o Yujiro tem um efeito de escala global, tá? Então, realmente, quando eu acabar falando desse efeito, que eu falo de novo algumas vezes depois, peço que, por favor, desconsiderem, tá bom? Estando isso claro, vamos continuar. Além do mais, na última batalha que ele teve contra o pai dele, ele foi literalmente jogado do topo de um arranha-céu com o seu pai por cima, fazendo a velocidade aumentar e assim causando ainda mais
impacto. E adivinha? Foram continuar a lutar como se nada tivesse acontecido. A resistência desse maluco é gigante. Além da sua resistência, sua força, seu ataque é também algo incrível. A gente pode falar aqui que o ataque dele já é mais potente que tiros de 12. Como a gente vê, o próprio Oliver, que eu já citei antes, aguentou tiro de 12 no peito. No peito. E penou e perdeu pro Bach. Devia ter trazido uma arma maior. Além também de aguentar a incrível força de Pickle. Caso você não saiba quem é por algum motivo, Pickles nada mais é um homem pré-histórico. Na sua época de glória, ele caçava dinossauros, de Rex e até aquele dinossauro pescoçudo, eu esqueci o nome, que era o maior dinossauro já confirmado, né? O cara simplesmente é um monstro. E na sua luta contra Bach, ele acabou ganhando do Bach, né? Mas eles estavam fazendo um jogo de força. E Pickle estava levando a pior. E por isso, ele, por motivo de sobrevivência, né? Por instinto, acabou usando uma técnica de luta, fazendo ele ganhar. Mas ele não sentiu nada vitorioso com isso, tanto que ficou bem triste no final da luta, por acabar se rendendo a uma arte marcial. Mas os feitos não acabam aí. Não sei se vocês conhecem o Shadowboxing. Shadowboxing nada mais é que você imaginar um oponente na sua frente e lutar contra ele. Simular os danos que você vai sofrer e os danos que você vai fazer nele. Simular velocidade, tudo. Certo? E nessa brincadeira, Bach fez um Shadowboxing com a sombra do Yujiro, o pai dele, a criatura mais forte do mundo. E nessa luta com o Shadowboxing do Yujiro, um impacto que aconteceu fez um pequeno tremor, um pequeno terremoto por todo o bairro onde fica a casa do Bach. Podemos até falar que foi mais para longe, né? Foi maior que apenas um bairro, mas vamos aqui colocar apenas o bairro, né? Porque não foi mostrado muito adiante. Isso que é o Shadowboxing. Ou seja, não é ele lutando com o Yujiro, é ele simulando a luta. Ou seja, o impacto foi ele que fez. Ele tem poder destrutivo para isso, gerar um pequeno tremor. Isso treinando. Além também de mostrar a resistência dele, que consegue aguentar golpes que fazem pequenos tremores, porque ele causou esse dano nele mesmo. É algo muito extraordinário para você ver. Você que acha que o verso de Bach é pouca bosta, é muita bosta. Vocês não têm noção, é muito forte. Tá, falando da resistência e força, o que falta? Velocidade. E nesse requisito temos uns feitos muito bons pro Bach. O Bach ele conseguiu reagir ainda na prisão antes de lutar contra o Oliver. Ele conseguiu ser mais rápido que os tiros das pistolas dos policiais que estavam na prisão. Eu não consegui ver direito qual que era a arma, mas normalmente é uma 9mm. E caso você não saiba, o disparo de uma 9mm tem nada menos a velocidade de, 1040 km por hora. E o Bach conseguiu reagir a isso. É algo surreal. É surreal. Além de, ele tem uma técnica que ele acaba imitando uma barata. Caso você não saiba, essa técnica reside a você do X, né, do zero, chegar na sua velocidade máxima em um instante. Não precisa percorrer um caminho até chegar na sua velocidade máxima, como normalmente seria. E a velocidade máxima do Bach mostrado usando essa técnica foi de 270 km por hora. Isso de locomoção, não de reação, que nem ele estava fazendo com as balas, que foi muito superior a isso, né? Isso é ele correndo, um feito muito grande dele, né? Mas o maior feito de velocidade dele foi contra o espadachim lendário Miyamoto Musashi, o feito que ele conseguiu golpeá-lo em menos de 0,5 segundos. Esse foi o maior feito de velocidade toda do Bach, algo muito surreal. Surreal para um humano comum, né?
Aliás, aqui eu acabei esquecendo de colocar aqui na edição. O Baki, ele tem um soco no Musashi, acabei lembrando que eu falei dele anteriormente, que acabou girando a alma do Musashi por um período de tempo, né? A gente vê a alma do Musashi saindo do corpo e depois voltando. Eu acabei não colocando esse soco na força dele, pois não sabemos a força necessária para fazer isso. Não conseguimos ter, conseguindo ter isso de força, você vai conseguir fazer a mesma coisa. Não temos. Então por isso eu não contei aquele feito, tá? Porque mesmo se tivesse contado, não ia fazer muita diferença também, na minha humilde opinião. De qualquer forma, vamos continuar. Certo, depois disso tudo, vamos falar apenas das habilidades dele. As habilidades dele são o seguinte: ele é um extremo especialista em artes marciais. Em qualquer tipo de artes marciais, o Baki é mestre, inclusive numas próprias que ele mesmo inventou. Além da técnica de barata, ele tem múltiplas técnicas imitando animais, como imitando louva-a-Deus, imitando dinossauros. O Baki é um monstro em combate. Tirando que a maior arma dele, na minha opinião é claro, é o cérebro, a Demon Might dele que ele usou na luta contra o Yujiro. Ele tem um processamento de informações muito rápido, o maior de todo o verso, superando até o do próprio Yujiro. Pois na luta dele contra o Yujiro pegou ele e jogou com muita força em um carro. Enquanto ele estava no momento do impacto com o carro, ele pegou as peças do carro e fez um boneco, usando a Demon Might dele. Ele tem um processamento de informações no cérebro dele muito maior que os demais. Ele consegue ser muito estratégico, podemos dizer assim, nas suas lutas, certo? Bem, agora que já falamos do Baki, vamos falar de seu oponente, Adão, o primeiro humano da humanidade. Adão em si é um personagem muito forte, não tem muitos feitos de força, isso eu concordo, mas a gente consegue ter uma ideia. Como eu comecei pela resistência de Baki, eu vou começar aqui pela resistência de Adão. Adão quase não levou golpes de Zeus. Os últimos golpes que ele levou, que aí sim ele levou muitos, foi o Zeus usando seus socos mais potentes, lá no final da luta. Até lá ele não foi nem arranhado. A gente tem que falar um pouco da força de Zeus. Zeus, na sua forma fraca, na sua forma velhinha, esquelética com uma mão, conseguiu matar um dragão. Tranquilo, bem de boa. Quando ele se transformou na forma Adamas, o Adão falou para ele tomar cuidado para não acabar destruindo o céu sem querer. Na forma Adamas dele, que é a forma mais poderosa, um simples soco daquela forma seria capaz de destruir o céu, segundo o próprio Adão. Não vai destruir o céu inteiro. Além disso, isso não chega perto da força total dele, pois o golpe mais poderoso dele é a verdadeira direita de Zeus. A verdadeira direita dos deuses, se falar a verdade. Vamos falar de Shiva para saber a força do golpe mais forte de Zeus. Shiva tem o poder de destruir o mundo inteiro, e sabemos que Zeus é mais poderoso que qualquer outro deus existente na obra. Ou seja, o soco mais forte de Zeus, que é a verdadeira direita dos deuses, é mais forte que os ataques de Shiva, que são capazes de destruir o mundo. E Adão estava recebendo muitos golpes desse calibre. A resistência de Adão está em outro patamar, e isso a gente não pode negar. Mas eu vou continuar! De Zeus não para! Adão se concentra na guarda! Mas uma coisa que a gente não pode negar é a falta de feito de força do Adão. Ninguém sabe qual é a força dele. Ele estava competindo com Zeus, então ele pode ter o mesmo poder de destruir o mundo, blá blá blá. Não exatamente. De novo, não temos como provar que o golpe de Adão pode sim destruir o mundo, como os golpes de Shiva, que consequentemente faz os golpes de Zeus também fazerem o mesmo. Não temos como provar isso. Então como você vai medir a força de Adão? Eu vou usar Hércules. A gente sabe que é muito inferior a Zeus. Muito. E na luta dele contra o Jack Stripador, no meio da estratégia, fez um prédio cair em cima de Hércules. Um prédio que virou uma arma secreta, uma arma sagrada, né? Uma arma divina, por causa da Volund de Jack. Esse prédio caiu e o Hércules apenas levantou. Claro que não ileso, mas ainda como se não tivesse nada acontecendo, pois ele continuou a lutar tranquilo. Então podemos sim dizer que os golpes de Adão são mais potentes que o impacto de um prédio caindo.
Isso é muita coisa. Muita coisa. Isso é o mínimo que Adão pode fazer. Mas como a gente não consegue provar o máximo dele, né? O quão forte ele é, vamos ficar apenas nisso. Tá bom? Tá bom. Então vamos para a velocidade. A velocidade, diferente da força do Adão, a gente tem muitos, como é o nome? Feitos para mostrar. Primeiramente é que o próprio Zeus, os jabs do Zeus, mostra o tempo que ele tá fazendo o soco. E Adão desfiando de todos. Ou seja, a gente pega o tempo e sabemos que Adão consegue desviar nesse tempo. Se a gente pegar o anime e mangá, vemos que o Adão consegue desviar de golpes a 0,0001 de segundo, sem usar os olhos do Senhor. Com os olhos do Senhor, ele consegue desviar do ataque mais rápido de Zeus, que é o soco que ultrapassa o tempo, que supera o tempo, não lembro direito qual que é o nome, que muita gente fala que para o tempo. Não, só é um soco muito rápido. Podemos ver que aparece o tão rápido ele é na página, no anime. Só que, né, é tão grande o número de zeros que tem lá, que não cabe totalmente na página. Sabemos que é 0, e tem 20 zeros em seguida. Depois, não sei quantos vai ter. Mas resumindo, é um soco muito, mas muito rápido, cara. É rápido demais. E o Adão desviou e contra-atacou ainda ao mesmo tempo. Cara, isso é absurdo. É um feito de velocidade incrível do Adão. Sério, é outro patamar esse feito dele. Simplesmente incrível, incrível. Tá, agora vamos falar de suas habilidades. Adão em si só tem uma habilidade em especial, que é os Olhos do Senhor, que faz ele poder copiar qualquer habilidade de Zeus. Qualquer habilidade de Zeus não, qualquer habilidade de qualquer deus. No anime e mangá fala habilidade dos deuses. Algumas pessoas falam que ele consegue copiar também habilidades humanas. Eu nunca vi ele fazendo isso, ele nunca mostrou fazendo isso, mas muitas pessoas falam que ele faz por ele ser o primeiro humano e consequentemente ter todas as capacidades para poder fazer isso. Mas né, o que isso tem a ver? Ele não tem um corpo divino, mas conseguiu fazer os mesmos movimentos que Zeus fez. Então né, não faz sentido. Mas mesmo se ele não pudesse fazer, ele copia apenas a habilidade. A velocidade que ele fez sem ter os Olhos do Senhor é muito absurda. É muito absurdo. Pois como vimos, é 0,00001 segundo. E também a resistência dele é resistência dele mesmo. Ele não copiou a resistência de Zeus nenhum, pois o Zeus não tem como aumentar a resistência dele. E lá fala que ele não consegue copiar atributos, apenas habilidades. Certo? Sabendo disso, a gente sabe que o Adão é muito poderoso. Mas enfim, sabendo isso tudo, vamos para a análise final. Tá, resistência. A resistência de Adão é superior, não tem nem o que falar. Tá, a resistência de Bak é muito grande. Aguentou ataques do Yúdiro, aguentou ataques que criam terremotos. Mas comparados a Adão, que sofreu ataques de Zeus, que é muito mais forte que Shiva, que tem o poder de destruir o mundo, não tem nem o que comparar. Não tem o que comparar em quesito resistência entre Adão e Bak. Por outro lado, em força, a gente não consegue provar nada pro Adão. Adão não tem feito nenhum. A única coisa que eu consegui fazer para trazer algum dado para você, alguns dados para vocês, é que o Adão consegue no mínimo ter o poder mais forte que o impacto de um prédio caindo. No máximo, no máximo. E Bak é bem superior a isso. Por exemplo, ele superou a força do homem, que com um soco desabilitou todos os GPS do mundo. Tipo, não tem comparação a força desses dois. Não tem comparação. Além de no Yúdiro, apenas liberando sua aura, fez o arranha-céu que estava atrás dele tremer. Os espelhos quebraram apenas por ele subir a aura dele. A força de Yúdiro, de Bak, mostrado até o momento, é bem superior à do Adão. Isso a gente não pode negar. Mas é claro, em base de feitos. Quando Adão mostrar algum feito bom, que não vai mostrar pois ele morreu, mas caso criem algum mangá dele aqui na Terra com Eva para mostrar algum feito,
aí sim eu posso fazer um outro vídeo mudando esse meu resultado aqui em questão de força, que o meu ponto foi para Bach. Velocidade. Velocidade também sem comparação. Pô, Bach é rápido. O feito mais rápido de Bach é o quê? É o soco que ele deu no Musashi, de 0,5 segundos. É menos que isso, né? Não falou certo qual que é o tempo lá, mas é menos que isso. Mas eu duvido muito que chegue ao 0,00001 do Adão, sem usar os olhos do Senhor. Usando os olhos do Senhor, ele consegue ser muito mais rápido que isso, cara. Não tem condições pro Bach vencer em velocidade. Falando das habilidades, é bem notável que o Bach tem bem mais habilidade que o Adão, por causa da sua Demon Might, inclusivamente, por fazer ele ter poder absorver muita informação ao mesmo tempo e poder bolar estratégias para fazer isso, como eu já mostrei antes. Para falar que o Adão só tem os olhos do Senhor, no final da luta contra Zeus, quando ele já estava cego, ele se deixou copiar por Zeus para conseguir pegar a cabeça dele para saber onde ele está, para assim conseguir copiar Zeus ainda mais, tá? Então sim, Adão tem sim um grau de inteligência, ele consegue bolar estratégias, mas nada comparado com o que o Bach já fez na sua obra. Tirando que Bach também é especialista em praticamente todas as artes marciais existentes. Isso deixa ele sim com esse ponto. Mas como seria a luta, já que os pontos ficaram empatados? Bem, em minha humilde opinião, o Bach não tem chance nenhuma contra Adão. Não tem, cara. Só pela diferença de resistência e de velocidade. Cara, é absurdo. É absurdo. Primeiro que qualquer técnica que o Bach usar no Adão, não vai acertar. Adão foi simplesmente desviar, como se fosse a coisa mais simples do mundo, e contra-atacar. Simples. E caso ele consiga pegar alguma técnica, algum ataque, algum golpe, primeiro, que não vai fazer efeito no Adão. Não vai doer nele. E se for alguma técnica de prender o Adão, que nem ele fez com o Yujiro, quando prendeu o braço dele para trás, na luta dele, na minha opinião, o Adão pode fazer a mesma coisa que o Yujiro fez. Que o Yujiro literalmente quebrou o concreto que deixava ele preso e saiu daquilo. Simples, cara. É simples. Não vejo o Bach ganhando de forma nenhuma do Adão. Não consigo ver. Mas lembrando, essa é a minha opinião, é a minha análise. Caso esteja alguma coisa errada, eu não falei alguma coisa que caso você ache que poderia fazer uma grande diferença nessa minha análise, coloca aqui nos comentários para ver que eu vou ler. Se tiver muitos comentários questionando o que eu tô falando, eu faço um vídeo resposta para tudo isso. E também vai ser um prazer fazer o vídeo. Mas claro, sempre com um enorme respeito a todos, tá? Por favor. De qualquer forma, esse aqui foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Até o próximo e falou! Fica com Deus!